Nesse vídeo eu quero falar sobre as coisas mais interessantes, as coisas mais curiosas que os pais das meninas me perguntaram. Eu conheci 3, cara. E naquela época eu não sabia que as meninas elas só apresentam os namorados para a família quando elas estão levando o assunto a sério, quando elas querem casar. Os pais, os responsáveis, eles são os últimos a saber. Não só das meninas, mas dos meninos também. E dependendo do nível de cultura da pessoa, as perguntas que eles fazem é diferente sobre mim e sobre o Brasil. Por exemplo, cara, quando eu vim conhecer o pai da Érica, o meu sogro, né? A pergunta que ele me fez foi simples, ele me olhou nos olhos e disse assim: qual é o tipo de comida que você gosta mais? O seu tipo de comida favorita? Qual é a sua comida favorita? Tipo, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi pasta, eu gosto de macarrão. Não é pasta de dente, não, é macarrão. Ele falou, olha só, eu sei aqui perto, onde tem um restaurante muito bom, que tem um macarrão sensacional, uma pasta sensacional. A gente foi lá, ele falou assim, ó, susumei esse aqui. Aí veio de lá um carbonara muito bom, cara, sensacional. Nunca mais voltei lá, mas a pasta, o macarrão era muito bom. Essa foi a pergunta que meu sogro fez. Fora isso, cara, ele não perguntou nada. Agora, veja bem, se o cara ele não tem o nível cultural mais elevado, por exemplo, o responsável pela menina que a gente se relacionou em Osaka, né? Eu não vou falar mais sobre a atividade que ele exerce, mas a pergunta que ele me fez, cara, quando a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso, é o seguinte: é verdade que o Brasil é só favela? Tipo, a pergunta que o cara me fez é isso, cara. Se o Brasil é só favela, primeira coisa. Porque assim, a informação que ele tem do Brasil, talvez a informação que ele tenha interesse sobre o Brasil, seja essa. Essa foi a primeira coisa que ele perguntou, se era só favela. A segunda coisa, cara, é o seguinte: é verdade que você pode usar maconha, fumar maconha no Brasil, sem problema nenhum? E você vai respondendo essas perguntas, e na época eu achei que era mera curiosidade. Por exemplo, perguntar se no Brasil as pessoas podiam andar armadas sem problema nenhum. Entende? Se eu tinha uma arma em casa, esse tipo de coisa. Mas conforme você vai passando o tempo, você vai conversando com as pessoas, você vai vendo que depende do nível cultural da pessoa, depende do nível de interesse que ele tem sobre o Brasil, das coisas que ele tem interesse, as perguntas que eles vão fazer, cara, são variadas. Teve uma menina que eu conheci os pais dela, na verdade eu conheci só a mãe, em Saitama. Eu não sabia, eu vou falar pra você, eu não sabia que ela estava levando o assunto tão a sério assim. Eu conheci a mãe dela em Saitama e as perguntas que ela me fez foram outras. Olha só, me fala como é que é o Brasil. Aí ela me pergunta como que funciona a política no Brasil. Esse tipo de coisa que é diferente do que a primeira pessoa perguntou. As perguntas, você pode ver que varia de pessoa para pessoa e o nível de cultura que a pessoa tem, também e o nível de interesse que ele tem no Brasil. Já o meu sogro aqui, cara, ele tem interesse nenhum no Brasil. Ele não tinha, a gente já talvez tenha um pouquinho de interesse no Brasil, mas ele não tinha interesse nenhum no Brasil. Então, cara, o que ele queria saber é se o que eu gostava, o que eu não gostava. A minha sogra já foi diferente. Ela me perguntou, cara, você pensa em ir embora pro Brasil? Talvez, não sei. Porque assim, pra minha sogra, meu sogro aqui, eles não se importam se a gente mora aqui no Japão ou se a gente vai morar no Brasil. Eles não têm esse problema com isso. A pessoa de Osaka, ele tinha problema. Ele não queria que a irmã dele saísse de Osaka. Ele não queria que ela se mudasse de Osaka. Essa foi uma das coisas que ele me falou. Ele falou, se você quiser namorar com ela, se você quiser ficar com ela, se você quiser casar com ela, é aqui em Osaka, de Osaka você não sai, você precisa ficar em Osaka. Uma coisa que é interessante aqui no Japão é que assim, os filhos, quando eles fazem 18, 21 anos de idade, aqui no Japão, eles são donos de si. Então assim, as atitudes que eles têm, as responsabilidades deles são deles. O que eles fazem é problema deles. Então, a minha sogra e esse sogro aqui, eles têm essa cultura. Se ela quiser morar aqui no Japão com você, quiser morar nos Estados Unidos com você, no Canadá, no Brasil, problema dela. Se ela estiver feliz, problema dela. É assim que eles pensam, sabe? É só, você é maior de idade, você sabe o que está fazendo, se você acertar, bom, se você errar, problema seu. Desse tipo. A pessoa de Osaka, ele já era mais protetor com a irmã. Ele não queria que ela saísse de Osaka. A de Saitama também, ela não era igual a minha sogra aqui, mais ou menos. Ela não se importava se a filha dela fosse para o Brasil, fosse para a Índia, fosse para outro país, mas ela queria saber as condições que eu tinha para ela ir mais tranquila, deixar a filha dela ir mais tranquila. Lógico que eu não tinha plano nenhum de me casar com a moça de Saitama, eu também não tinha plano nenhum de me casar com a moça de Osaka. Com a Érica aqui, a gente já veio com esse plano de se casar, de levar assunto a sério. Mas com essas outras eu não tinha esse plano, porque, como eu falei antes, cara, eu não sabia que aqui no Japão, quando as meninas te apresentam para os pais, é que elas estão levando o assunto a sério e apresentando para os pais o assunto, o relacionamento passa a ser uma coisa mais séria. Todo mundo começa a saber, a mãe, porque assim, as mães aqui no Japão, os pais,
Eles ficam felizes quando a filha tem mais de 25, 26 anos e está namorando, que eles têm para contar, olha só, minha filha tem um namorado, ela está prestes a se casar. Se você mora aqui no Japão, cara, e você tem um amigo japonês, ou uma amiga japonesa, ou uma namorada japonesa, e você conhece os pais dela, para ela e para os pais dela, o assunto é sério, vocês estão levando o relacionamento a sério. Então, para eles, você e ela, vocês estão pensando em se casar. Talvez você não esteja pensando em se casar, mas para eles você está pensando em se casar. Eu só vim saber disso depois que eu estava casado já com a Érica, né, que as pessoas começaram a me falar sobre isso, sobre a cultura, que a gente começou a fazer mais vídeo, começou a pesquisar mais, aprender mais, conversar mais com pessoas, que eu vim saber que era sim a cultura no Japão. Porque até então eu achava esquisito as meninas não contarem para os pais que elas estavam namorando, elas guardavam segredo, assim. Eu tive algumas pessoas que eu conheci, elas não contavam, cara, que elas tinham namorado. Às vezes a gente ligava para elas, a gente mandava mensagem, ela falava, eu tô com a minha irmã, ela falava, onde você tá? Ah, não, a gente se encontra em tal lugar, para não se encontrar, a gente não se encontrar onde estava a família dela, para não misturar o nosso relacionamento com a família dela. Na época, para você ter uma ideia, que na época eu achava que elas tinham uma certa vergonha de apresentar eu, brasileiro, assim, porque a gente brasileiro, a gente tem esse tipo de coisa. Às vezes a gente acha que as pessoas, eles têm preconceito com a gente só porque a gente é brasileiro. A gente acaba, porque acontece às vezes, a gente acaba criando aquela imagem, a pessoa não quer me apresentar para a irmã, para o pai, para a tia, para a avó, porque eu sou brasileiro. Se eu fosse americano, a gente às vezes tem esse tipo de coisa, a gente tem esse sentimento. Se eu fosse americano, ela me apresentaria sem problema nenhum. Mas como eu sou brasileiro, ela não quer me apresentar. Então, eu tinha esse tipo de coisa. Às vezes, onde você tá? Eu tô aqui, a minha irmã tá no shopping assim, eu vou aí. Não. A gente se encontra tal hora, em tal local, só nós dois. Mas hoje em dia eu sei que esse tipo de coisa é porque elas só querem apresentar para a família quando o relacionamento é sério. E a família vai te fazer algumas perguntas, dependendo da família, que tipo de educação que os pais tiveram, que tipo de coisa que eles planejam para a filha, que tipo de coisa que eles almejam para os filhos. Por exemplo, se você falar que é brasileiro, eles vão perguntar um pouco do Brasil, como que você faz, o que você deixa de fazer, se você estudou, quanto você deixou de estudar, esse tipo de coisa. Se, por exemplo, for um cara igual a pessoa de Osaka, com água ali. Se o cara for igual a pessoa de Osaka, as perguntas que eles vão fazer é o seguinte, e aí? No Brasil pode andar armado? No Brasil você pode... É esse tipo de coisa, cara. Ele vai perguntar as coisas mais esquisitas que você possa imaginar. Esse vídeo aqui eu não vou relatar todas as coisas que ele me perguntou, porque assim, apesar de ser engraçada e diferente, esses vídeos que eu faço aqui, eu tento fazer family friendly, eu tento não usar as palavrões, palavras que, né, às vezes as pessoas se sentem ofendidas só de ouvir. Eu tento, é difícil, mas eu tento, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tinha mais assunto, mas eu acho que você conseguiu entender bem como que funcionam as coisas aqui pelo Japão. Se você vier para o Japão e você tiver uma namorada ou um namorado e ele não quiser te apresentar para a família dele, é porque ele ou ela não está ainda se sentindo confiante que o seu relacionamento é um relacionamento sério, entendeu? Então, eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. A Erika tá me ligando. Que isso, hein? Como é que você me liga assim? Tchau. Alô? Hi. Oh, é meu filho. Que isso, hein? Hello. Why? Oh, your dog. Hi, why you calling me, man? Papa's making a video. Oh yeah, Papa. Hello. Hello, Papa's making a video. Bye bye. Hi, wakata. Hi.